Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje começaremos a nossa segunda aula de História do canal Historizando a História e iremos começar a correção dos exercícios que foram deixados na descrição da aula passada sobre a história e como estudar a história, como podemos compreender o tempo histórico. Vou começar aqui a espelhar a nossa aula de hoje, não sem enrolação, né? Porque bastante interpretação de texto. Então, começando agora. Aqui, primeira questão, né? Então tá aqui cabeçalho, atividades relacionadas ao como estudar a história, da aula passada. E aí a questão 1 é da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, de 2012, né? Ele traz pra gente dois fragmentos, dois trechos, que, segundo eles, né? Um se relaciona ao tempo cronológico e o outro ao tempo histórico. Qual que é a diferença de um e outro? Tempo cronológico, as horas do relógio, tempo histórico, ao tempo da história, onde tudo se transforma. Lembra que a história nunca é fixa, sempre está em construção. Então é isso, a gente tem que saber qual que fala do tempo histórico e qual fala do tempo cronológico e assinalar, né, a alternativa correta. O trecho que tem aqui fala o seguinte: quando olhamos para as horas do relógio, programamos os nossos compromissos, temos uma vivência bastante comum do tempo cronológico. Então a gente já tem na nossa cabeça que esse primeiro trecho trata-se do tempo cronológico, o tempo das horas. Segunda percepção, fala o seguinte: o tempo é muito mais do que as horas marcadas por um relógio, ou dias por um calendário, ou anos por um século. É também tradição, mentalidade e ritmo. Ou seja, o tempo tem ritmo, tem mentalidade. Ele nunca para, ele sempre está em constante construção. E o que a gente tem, quando a gente fala que está em constante construção, quem está em constante construção? A história. Então, temos que a percepção 1 e a percepção 1. Tá? Trata-se do tempo cronológico e a percepção 2 do tempo histórico. Se a gente for parar para analisar certinho as questões que nós temos, deixa eu só dar o zoom aqui na questão. Aqui, percepção 1, então nós temos que se trata do tempo cronológico, tempo do relógio. Percepção 2, trata-se do tempo histórico. Logo, a alternativa que nós vamos marcar, né, vai ser a letra... Qual que vocês marcaram? Deixa aí para mim. Letra A. Ambas tratam do tempo cronológico? Não. Uma só é do tempo cronológico. Então, já elimina A de cara. Letra B. Ambas tratam do tempo histórico? Não. Tira a letra B também. No texto 1, apresenta o texto histórico e no texto 2 o tempo cronológico? Não. No texto 1, apresenta o tempo cronológico e no texto 2 o tempo histórico. Então, já não é a C. Então, só pode ser a letra D, a resposta desse exercício. O tempo 1, o tempo cronológico, e o tempo 2, o tempo histórico, certo? Então, letra D, alternativa dessa questão, tá? Marque aí como correta. Letra D é a correta dessa questão. Exercício 2. Também é um trecho que nós podemos analisar, né? Caiu no Enem de 2010. Então, você tem que prestar bem atenção, porque isso aqui é uma pegadinha. Bem pegadinha mesmo, que vocês vão ver na hora que vocês forem fazer a eliminação das questões. É o seguinte, questão 2. Fala assim o texto, começa assim. Quem construiu as Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis, atestaram eles os blocos de pedra. E a Babilônia, várias vezes destruída, quem reconstruiu tantas vezes? Em casas de lima dourada, moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? Tá vendo? Ele traz para a gente vários diálogos. O que ele quer trazer com a gente? Para a gente sobre esse modo de dialogar com as pessoas. Simplesmente o fato de que quem fez isso não existe mais. E quem fica marcado na história não é quem fez, por exemplo, a muralha da China. A história, né, a gente tem esse costume de só querer saber a principal parte da história. Por exemplo, ninguém quer saber quem foi que construiu a muralha da China, mas sim quem deu a ideia de construir, certo? Agora, ninguém quer saber quantas pessoas foram mortas, por exemplo, morreram durante a construção. Ninguém lembra delas, mas lembra somente do monumento.
mas não lembra o que está por trás do monumento. É essa o foco, né, que a questão traz para a gente. Então ele fala assim: a grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Então ele fala assim: quem que ergueu o arco do triunfo? Sabe que triunfaram a Césares, ou seja, eles pegam e falam, porque quando a gente fala de Arcos do Triunfo, a gente lembra de quem? De César, grande imperador romano. A gente não lembra de quem César ordenou para erguer os triunfos, mas nós lembramos somente de quem? De César, porque ele é a figura histórica que marcou esse tempo histórico. Mas ninguém se interessa em saber a história dos trabalhadores que ajudaram a erguer, né, os arcos do triunfo, né? Ninguém quer saber isso. Todo mundo quer saber quem mandou construir, César. Então, César segue sendo o ponto mais importante da história. A gente deixa os outros construtores de lado, porque eles não fazem, né, importância para a gente. A gente tem essa visão muito errada de não querer, tipo, saber quem são os construtores, na realidade, da história. E sim querer saber somente quem são as figuras mais importantes da história. Por isso, como eu disse na aula passada, fica muito mais difícil você compreender o estudo, compreender como se fundamenta a história. Então, aí a gente chega nas questões que o Enem propôs para a gente, para marcar, de acordo com esse trecho, o que era correto afirmar. Então, segundo esse texto, é correto afirmar que, letra A, descer lá a questão. Achar aqui a internet. Aqui, letra A. Os agentes históricos de uma determinada sociedade deviam ser aqueles que realizam textos heróicos ou grandiosos e por isso ficar na história? Gente, na história ou na memória, alguém falou de textos heróicos aqui na questão? Não. Ele trouxe diálogos sobre diversos pontos turísticos, né, que marcaram a humanidade. Ele não falou de nenhum efeito heróico de ninguém na questão. Então, basicamente, você já tira a alternativa letra A. Vamos para a alternativa letra B. Na letra B, temos aqui: a história deveria ser procurar em memorizar os nomes de reis e de governantes e de civilizações que desenvolveram ao longo do tempo. Eles estão falando sobre a importância de memorizarem os nomes de reis? Não, ele não está falando. Ele só citou César ali, porque César foi um grande imperador romano que, né, teve um grande papel em Roma, e isso fez com que ele ficasse na história. Não que ele fosse importante, por exemplo, de ser lembrado sempre na história. Esse não era o foco da questão. O foco da questão era saber as pessoas que estavam por trás, por exemplo, de César, não de César em si. Então, eliminamos logo a letra B também. Você percebe que com um pouco de interpretação de texto você consegue chegar na questão correta. O Enem basicamente é isso. O que vence você no Enem, lembre-se, é o cansaço, não é a dificuldade das questões. Letra C. Só a minha internet vai ajudar, porque está bem complicado. Aí, letra C. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas a sua memória está vinculada aos governantes da sociedade em que se constituem. A alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque a gente só lembra dos governantes que foram famosos, por exemplo, o grande César, né? Grande imperador César. A gente só lembra dele, porque ele marcou a história, mas ninguém quer saber quem estava por trás para construir, né, o Arco do Triunfo. Quem estava? Quem foram os trabalhadores? Não, a gente tira os nomes desse trabalho da história e a gente foca em quem? Nos principais governadores da sociedade. Então, letra C, né, é a correta. Aqui, ó. Marquem aí, letra C. Super correta, letra C. Letra C é a alternativa correta. Próxima questão. Aí chegamos lá nas questões abertas, né? 3 questões abertas, já está acabando, 3 questões abertas que eu coloquei, que eu disse que foi para vocês que eu ia colocar questões abertas, então eu acabei colocando, que é para vocês também poderem escrever, porque história é bom você fazer um resuminho que você consegue aprender muito mais. Então, pergunta número 1. Escreva, né, formas de melhor entendimento da história. Quais são as melhores formas de entendimento da história que eu disse? Fazer pequenos resumos, com pequenas datas,
Ou se você não gostar muito de resumos, marque datas importantes em questões. Assim, quando a data cair ali, você vai saber de qual evento se trata, de qual evento a questão fala. Por exemplo, eu disse lá em 1789, Revolução Francesa. Você colocando essa data em uma questão que se trata de Revolução Francesa, quando cair outra parecida em algum outro vestibular, você já vai saber qual você vai marcar, porque você já sabe a data. Fazer pequenos resumos, grifar palavras-chave, tudo isso são formas que auxiliam, né, no melhor aprendizagem da história. Então, tudo isso caberia nessa questão 1. Questão 2. Explique o motivo da história não ser fixa. Lembra que eu disse que a história nunca é fixa? A história sempre está em constante construção. Claro que existem pessoas, né, que existe ser humano, que diz que a história é o que acontece no passado. Mas lembre-se daquele exemplo que eu dei da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra, 14 a 18, Segunda Guerra, 39 a 45. Primeira Guerra, adiantou alguma coisa? O ser humano aprendeu com o seu erro? Não. Tanto é que o saldo de mortes na Segunda Guerra Mundial chegou em 80, né? Estima-se 80 milhões de mortos, mas alguns historiadores já falam que já passou de 100 milhões de mortos. Então é uma coisa que ela pode acontecer não somente uma vez, pode acontecer um fato, pode acontecer mais de 2 vezes. Lembre-se também, né, do governo de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, governos populistas, né? E o que a gente vive hoje temos, né, ainda pré-2021, temos governos populistas, né, que estão entrando no poder, que ainda fazem parte da democracia. Então, isso é uma forma de a gente dizer, de derrubar essa tese que a história é fixa, tipo, acontece uma vez. Não, a história, ela é o hoje, é o amanhã e é o ontem. Ela sempre está em constante construção. Aí chegamos na nossa terceira e última questão. Como podemos trazer a história para o nosso cotidiano? Lembre-se daquele exercício. Deixa eu deixar a questão mais visível aqui. Perdão, gente. Aí. Lembre-se daquele exemplo que eu dei para vocês, os governos populistas. Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas são governos populistas, né? Claro que a gente tem também a ditadura Vargas, né? A ditadura Vargas na década de 30, mas aquilo lá são governos populistas, né? Por que são governos populistas mesmo? Porque eles dizem, eles falam, né, para a população que, lembre, está passando por algum problema financeiro, né, ou um problema da sua própria sociedade, a sua sociedade está entrando em colapso, a sua economia está entrando em colapso, e ela não vê outra solução a não ser aquela pessoa, né, o cara bunda boca que chega e fala o que a população está num caos, está precisando ouvir. Vamos supor que hoje o Brasil está numa crise gigantesca e chega uma pessoa, mão na boca, que fala o que está na cabeça da pessoa, da população brasileira. Lógico que a população brasileira vai ver uma fonte de salvação, né, nessa pessoa. Isso é humano. O ser humano procura. O ser humano, ele vai aonde ele tem uma luz para ele seguir. Entendeu? Então, óbvio que hoje, ainda hoje, 2021, temos governo populista, inclusive o governo do Brasil é um governo de direita que tem um caráter populista, porque há anos, né, há 2 anos atrás, estavam em uma crise, agora estamos também, devido à crise da pandemia, que a gente passa, né, que é um momento difícil, que todo mundo vai superar, em nome de Jesus, a vacina está chegando, e isso significa o quê? Que aquele passado histórico está passando no nosso presente. Porque hoje temos um governo de direita que é um governo populista. Porque há 2 anos atrás, antes da crise da pandemia, estávamos em outra crise financeira no Brasil. E este, né, atual indivíduo, né, que nos governa disse palavras que eram as palavras que a população queria ouvir. A população viu a salvação da economia nessa pessoa e colocamos essa pessoa no poder, né, e ela persiste até os dias atuais. Hoje temos outra crise no Brasil, né? Agora você vê como que a gente muda de opinião. Hoje a gente vive uma crise de pandemia no país, né? E hoje a gente critica muito o governo e a atuação do governo num período de pandemia. Então, para você ver, e hoje a gente procura outra pessoa, outra salvação para a nossa economia. Porque o que a gente tem hoje, o que a gente possui hoje, não está sendo suficiente. Então, você vê que fatos históricos acontecem até hoje. Por isso eu digo, o que falta para a gente é um entendimento crítico sobre tudo e todos as pessoas, né? E todos os fatos que nos rodeiam. Temos que ter visão crítica, né? Visão crítica e fundamentada sobre todas as pessoas e todos os fatos que nos rodeiam.
Somente assim a gente pode entender a história. Galera, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da interpretação nos exercícios de história, né? Principalmente nos exercícios do Enem, que é muita interpretação de texto. Faculdades estaduais, como a UFRJ, que eu passei para vocês, a UEM, a UEL, todas trazem, né, na disciplina de História, muita interpretação. Então, você tendo uma larga interpretação, né, fazendo pesquisas, logo, logo você vai conseguir rapidinho eliminar as questões. Você viu que é só interpretação. Interpretando o texto, entendendo o texto, você elimina questões de cara e você chega na resposta correta. A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e deixar aí comentários sobre aulas que possam vir aqui para o canal a partir da semana que vem. Lembrando que semana que vem tem mais um tópico novo de história e mais atividades a serem realizadas. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.